Ateu. O Sr. J. B. D. era um homem instruído, mas impregnado ao máximo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem em sua alma. Ele foi evocado 2 anos após sua morte, na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de um de seus parentes. Evocação. R. Eu sofro. Estou condenado. 2. Fomos levados a vos chamar a pedido de um de vossos parentes que deseja conhecer vossa sorte. Quereis nos dizer se nossa evocação vos é agradável ou penosa? R. Penosa. 3. Vossa morte foi voluntária? R. Sim. O espírito escreve com extrema dificuldade, a escrita é muito grossa, irregular, convulsiva e quase não se pode ler. No início demonstra cólera, quebra o lápis e rasga o papel. 4. Ficai mais calmo, todos pediremos por vós a Deus. R. Sou forçado a crer em Deus. 5. Que motivo pôde vos levar a vos destruir? R. Desgosto por uma vida sem esperança. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quando se quer escapar do infortúnio a qualquer preço. Com o espiritismo o futuro se desenvolve e a esperança se justifica, o suicídio, portanto, não tem mais objetivo, e ainda mais, reconhece-se que, por esse meio, escapa-se de um mal para cair em um outro que é 100 vezes pior. Eis aí porque o espiritismo já afastou tantas vítimas da morte voluntária. São bem culpados aqueles que se esforçam em acreditar por meio de sofismas científicos, e supostamente em nome da razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos males e crimes, de que tudo acaba com a vida. Eles serão responsáveis, não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males dos quais tenham sido a causa. 6. Desejastes escapar às vicissitudes da vida ou ganhastes alguma coisa com isso? Estais mais feliz agora? R. Porque o nada não existe. 7. Quereis ter a bondade de nos descrever a vossa situação o melhor que vos for possível? R. Eu sofro ao ser obrigado a acreditar em tudo o que eu negava. Minha alma está como em um braseiro, é atormentada horrivelmente. 8. De onde vieram as ideias materialistas que tinhais quando vivo? R. Em uma outra existência eu havia sido mau, e meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida, também me suicidei. Há aqui toda uma ordem de ideias. Muitas vezes se pergunta como pode haver materialistas, uma vez que, já tendo passado pelo mundo espiritual, eles deveriam ter a intuição dele. Ora, é precisamente essa intuição que é negada a certos espíritos que conservaram seu orgulho, e não se sentem arrependidos das suas faltas. Sua prova consiste em adquirir, durante a vida corporal, e por sua própria razão, a prova da existência de Deus e da vida futura que eles têm incessantemente sob os olhos, porém, muitas vezes a presunção de nada admitirem acima de si ainda os arrebata, e disso sofrem a pena até que, sendo domado o seu orgulho, eles enfim se rendem à evidência. 9. Quando vos afogastes, que pensáveis que vos aconteceria? Que reflexões fizestes nesse momento? R. Nenhuma, ou era nada para mim. Vi depois que, não tendo suportado toda a minha condenação, ainda ia sofrer muito. 10. Agora estais bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Rua pobre de mim, estou apenas mais atormentado por isso. 11. Tornastes a ver vosso irmão? R.O. Não. 12. Por que isso? R. Por que juntar nossos tormentos? Na desgraça nos isolamos, na felicidade nos exilamos, pobre de mim. 13. Ficaríeis contente em rever vosso irmão, que poderíamos chamar aí, ao vosso lado? R. Não, não, eu sou muito inferior. 14. Por que não quereis que o chamemos? R. É que ele não é mais feliz. 15. Receais sua visão, e isto não poderia vos fazer bem? R. Não, mais tarde. 16. Desejais que se diga alguma coisa aos vossos parentes? R. Que orem por mim. 17. Parece que, na sociedade que frequentastes, algumas pessoas têm as mesmas opiniões que tinhais quando vivo, teríeis alguma coisa para lhes dizer a esse respeito? R.A. Os infelizes. Pudessem eles crer em uma outra vida.
É isto que eu posso lhes desejar de mais feliz, se pudessem compreender minha triste posição, isso os faria refletir muito. Evocação do irmão do precedente, que possuía as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo, sua escrita é clara e legível. 18. Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser uma útil lição para vós, e vos convencer de que uma outra vida existe, em que se espiam as faltas, a incredulidade. 19. Vós e vosso irmão, com quem acabamos de falar, vos vedes frequentemente? Não, ele foge de mim. Poder-se-ia perguntar como os espíritos podem se evitar reciprocamente no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais, nem lugares solitários ocultos à visão. Neste mundo tudo é relativo e em conformidade com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Apenas os espíritos superiores têm percepções indefinidas, entre os espíritos inferiores elas são limitadas, e para estes os obstáculos fluídicos fazem o efeito dos obstáculos materiais. Os espíritos se ocultam à visão uns dos outros por um efeito da sua vontade que age sobre seu invólucro perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência, que vela sobre cada um, individualmente, como sobre seus filhos, lhes deixa ou lhes recusa essa faculdade, de acordo com as disposições morais de cada um por segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. 20. Estais mais calmo do que ele, poderíeis nos dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Na terra não sofreis no vosso amor próprio, no vosso orgulho, quando sois obrigados a confessar os vossos erros. Vosso espírito não se revolta ante o pensamento de vos humilhardes diante daquele que vos demonstra que estáis errados? Pois bem, o que pensais que sofre o espírito que, durante toda uma existência, se convenceu de que nada existe depois dele, e que, contra todos, sempre teve razão? Quando, de repente, se encontra diante da notória verdade, ele é aniquilado, ele é humilhado. A isso junta-se o remorso de haver podido esquecer, durante tanto tempo, a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Sua situação é insuportável, não encontra calma nem repouso, ele só encontrará um pouco de tranquilidade no momento em que a graça divina, quer dizer, o amor de Deus o tocar, porque o orgulho apodera-se de tal forma do nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e é preciso muito tempo para nos livrarmos dessa vestimenta fatal, somente a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos libertarmos dela. 21. Quereis falar dos vossos irmãos vivos ou dos espíritos? De uns e de outros. 22. Enquanto falávamos com vosso irmão, uma pessoa aqui presente rogou por ele, essa prece lhe foi útil? Ela não se perderá. Se agora recusa graça, isso lhe agradará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos. Para este espírito é, independentemente do sofrimento, a necessidade de reconhecer as verdades que ele havia renegado quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso comparativamente às de outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa e um começo de humildade concordar que se está enganado. É mais que provável que, em sua próxima encarnação, a incredulidade irá dar lugar ao sentimento inato da fé. Tendo sido transmitido o resultado dessas duas evocações à pessoa que nos havia pedido que as fizéssemos, dela recebemos a seguinte resposta: e não podeis imaginar, Senhor, o grande bem produzido pela evocação do meu sogro e do meu tio. Nós os reconhecemos perfeitamente, a escrita do primeiro, principalmente, é de uma semelhança evidente com a que ele tinha quando vivo, tanto melhor que, durante os últimos meses que passou conosco, ela era irregular e indecifrável, ou nela se encontra a mesma forma das pernas ou hastes das letras, do parágrafo, e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, com a diferença de que agora ele está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade que outrora negava formalmente. Portanto, estamos perfeitamente convencidos da sua identidade. Deus por isso será glorificado com a nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos, espíritos encarnados, se tornarão melhores.
A identidade de seu irmão não é menos evidente, na diferença enorme do ateu para o crente, nós reconhecemos seu caráter, seu estilo, a forma de suas frases. Uma palavra principalmente nos abalou, o panaceia, era sua palavra habitual, ele a dizia e repetia a todos e a cada momento. Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que ficaram impressionadas com sua veracidade, mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões dos meus dois parentes, queriam respostas ainda mais categóricas, em que o Senhor dê, por exemplo, dissesse com precisão o local onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira foi tirado dali, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderíeis evocá-lo de novo, e, neste caso, se possível, endereçar-lhe as seguintes perguntas: onde e como cometeu seu suicídio, quanto tempo ficou sob a água, e em que lugar seu corpo foi encontrado, e em que lugar foi enterrado, e de que maneira, civil ou religiosa, realizou-se o seu enterro. Querei, Senhor, eu vos peço, fazê-lo responder categoricamente a essas perguntas que são essenciais para aqueles que ainda duvidam, e estou convencido do bem imenso que isso produzirá. Agirei de maneira que minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deve se realizar nesse dia, e etc. Reproduzimos essa carta pelo caso de identidade que ela constata, e juntamos aqui a resposta que lhe demos, para instruir pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos solicitastes fazer novamente ao espírito do vosso sogro são, sem dúvida, ditadas por uma louvável intenção, que é a de convencer incrédulos, porquanto a vós não se une nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, porém, um conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos teria feito compreender que elas são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer vosso parente responder categoricamente, certamente ignorais que não se governam os espíritos à nossa vontade, eles respondem quando querem, como querem e, muitas vezes, como podem. Sua liberdade de ação ainda é maior do que quando estão encarnados, e tem mais meios de escapar à coação moral que se desejaria exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente, de própria vontade, ou as que surgem das circunstâncias, e, na maior parte do tempo, busca-se provocá-las inutilmente. Vosso parente provou sua identidade, segundo vós, de uma forma irrecusável, portanto, é mais provável que ele se recuse a responder a perguntas que, com justiça, pode encarar como supérfluas e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Ele poderia responder, como muitas vezes o têm feito outros espíritos em casos semelhantes, e para que serve me perguntar coisas que já sabeis? Eu até acrescentaria que o estado de perturbação e de sofrimento em que ele se encontra deve fazer com que lhe sejam mais dolorosas as indagações desse gênero, é exatamente como se quiséssemos obrigar um doente, que com dificuldade pode pensar e falar, a contar detalhes da sua vida, ou certamente isso seria faltar com o respeito que se deve à sua posição. Quanto ao resultado que esperais, ele seria nulo, ficais certo disso. As provas de identidade que foram fornecidas têm um enorme valor pelo fato de terem sido espontâneas, e porque nada podia ajudar a encontrar. Se os incrédulos não estão satisfeitos com isso, eles não o ficariam mais, talvez ficassem menos ainda, com perguntas previstas que poderiam ser suspeitas de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer, elas viriam com seus olhos o vosso parente em pessoa, e diriam que eram vítimas de uma alucinação. Duas palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fizestes. Para realizar essa evocação no mesmo dia em que recebesse vossa carta. As evocações não se fazem assim, com autoridade e rigor, e os espíritos não respondem sempre ao nosso apelo. Para isso é preciso que eles possam ou queiram fazê-lo, é necessário, além disso, um médium que lhes convém e que tenha a aptidão especial necessária, que esse médium esteja disponível em um determinado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. São circunstâncias pelas quais nunca se pode responder, mas que é importante conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. A caridade é o caminho para a evolução, por favor deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.